Hoje eu trouxe um assunto muito legal para vocês. A gente vai falar de uma medicação que ela é muito útil no pronto-socorro, mas ainda ela não é tão conhecida. Vamos começar? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal do PS Zerado. Eu sou o professor Rafael e hoje eu trouxe para vocês um assunto bastante legal. Hoje a gente vai falar de novo sobre o paciente agitado no pronto-socorro. Eu trouxe para vocês uma medicação que era uma boa alternativa, especialmente se você usou aquele clássico Aldol com prometazina, por exemplo, e ele não teve o efeito que você queria. Hoje a gente vai falar sobre a clorpromazina. Vamos começar? Pessoal, olha só. Clorpromazina, para quem não conhece, ela é tipo o avô dos antipsicóticos, ela é um dos primeiros antipsicóticos a serem desenvolvidos. Então, ela é uma medicação bastante antiga e usada até hoje, e você vê que realmente é uma medicação segura, quando feita da forma correta, e que ela tem um efeito bastante legal, que ela é uma medicação bastante duradoura aí ao longo dos anos. A gente vai falar da sua forma parenteral, tá? A clorpromazina, olha só, ela vem nessas ampolas de 50 mg por 2 ml. Essa aqui é uma das opções, tá bom? E aqui no Brasil a gente tem ampolas que na verdade vêm com 25 mg no total, sendo que são ampolas de 5 mg por ml, tendo 5 ml no total. Essa aqui que eu trouxe para vocês, essa opção, outra opção de 50 mg por 2 ml, uma dose bem maior, tá bom? Fala-se do seu uso intravenoso, mas a gente vai esquecer dessa possibilidade. Vou até apagar aqui. Apaga, não apagou. Então a gente vai esquecer dessa possibilidade e focar só no seu uso intramuscular, tá bom, pessoal? Pra gente ter mais segurança e eu vou explicar isso para vocês. Mas rapidinho, como é que funciona a clorpromazina? Ela é uma medicação que ela não tem um efeito puro, ela não tem um efeito focal, como tem outros antipsicóticos, por exemplo. Ela atua em diversos receptores. Isso vai permitir com que a gente consiga não ter só o seu efeito antipsicótico, que acontece ali por bloqueio do receptor D2. A gente vai conseguir ter outros efeitos, por exemplo, eu imagino que vocês já viram, conheçam a clorpromazina como uma medicação que causa muito sono, por exemplo. Isso acontece por conta do seu efeito ali bloqueando o receptor H1, o seu efeito estaminérgico, antistaminérgico. Então é uma medicação que pode causar até mesmo uma sedação bastante profunda, bastante sonolência. Quando ela atua ali bloqueando o seu efeito alfa-1, ela pode causar tontura, por exemplo, e até mesmo hipotensão. Lembra que com o receptor alfa está presente ali no coração, está presente ali nos vasos periféricos. Então é uma medicação que ela, dependendo da dose que você faz, da forma que você faz, você aumenta muito os efeitos colaterais aqui, advindos desse efeito, desse bloqueio alfa-1, e perde um efeito importante ali em D2 e H1, tá bom? A gente precisa ficar atento a isso. A gente também vai ter outros efeitos colaterais que vão prover ali do seu efeito antimuscarínico, especialmente quando ele atua ali de uma forma anticolinérgica, tá bom? Então aqui o paciente vai ter boca seca, visão turva. São efeitos que fazem parte das doses especialmente elevadas do uso da clorpromazina, tá bom? É uma medicação que a gente, como eu falei com vocês, quando feita intramuscular, ela vai ter uma meia-vida, vai ter uma ação muito rápida ali, começa a agir depois de mais ou menos 15 a 30 minutos, tá bom? É uma medicação que vai começar a controlar a agitação do paciente, especialmente ali já no final, ao redor dos 30 minutos, ela vai ter uma meia-vida bastante longa, de mais ou menos 30 horas, pessoal. Então esses efeitos colaterais, a gente precisa ficar atentos a eles, porque a meia-vida desse paciente, dessa medicação no paciente, ela pode ser muito longa. A gente vai precisar ficar atento a isso. Como que é o metabolismo dessa medicação? O metabolismo, ele é especialmente hepático, então a gente vai ficar atento nos pacientes que são hepatopatas, mas por ser uma medicação que a gente não vai ter uso crônico, por ser uma medicação que a gente vai fazer de uma forma aguda, para o resgate ali daquela situação de agitação, por exemplo, a gente vai conseguir não precisar tanto de um ajuste de dose. Da mesma forma para pacientes com insuficiência renal. Não é uma medicação que tem uma excreção renal importante, então a gente não vai precisar de um ajuste de doses, especialmente para os pacientes com insuficiência renal, tá bom? Como que a gente pode usar a clorpromazina no nosso dia a dia?
Vamos então aqui na nossa ampolinha já, nossa ampola real, 25 mg por ml, é uma ampolinha já de 2 ml, tá? Temos também a opção lá de 5 mg por ml com 5 ml, tá bom? Uma opção mais abrasileirada. Vamos, por exemplo, pensar no seu uso para uma agitação psicomotora. Qual que é a dose que a gente poderia fazer nesse paciente? Lembrando que a gente vai buscar fazer essa medicação de forma intramuscular, tá? Qual que é a dose que a gente vai buscar fazer para esse paciente? A gente pode começar com uma dose de 25 a 50 miligramas, ou seja, uma ampola inteira ou meia ampola. Por que meia ampola? É interessante, especialmente em um paciente virgem de uso da medicação, que a gente comece a medicação de uma forma mais escalonada, mais lenta, para a gente ver realmente como que vai ser a resposta do paciente àquela medicação em específico. Tem pacientes que são mais suscetíveis a um efeito antimuscarínico, por exemplo, anticolinérgico, e vão ter mais boca seca, vão ter mais palpitação. E alguns pacientes são mais efeito alfa-1, vão ter uma hipotensão mais severa, uma sonolência mais importante. Então você concorda comigo que um paciente que tem uma boca seca não é um paciente que tem uma proporcionalidade igual de gravidade de um paciente que tem uma hipotensão profunda com o uso da clorpromazina. Então a gente começa com uma dose mais baixa ali, de 25 mg, lembrando que ela tem 30 horas de meia-vida. Se o paciente ficar hipotenso bruscamente por conta do uso dela, eu vou demorar 30 horas para resolver essa hipotensão. Então vamos começar com calma, ver se o paciente responde bem, ver sinais vitais depois do uso da medicação. Se ele respondeu bem e ainda tem indicação de fazer uma dosezinha mais, você pode repetir essa medicação daqui 1 hora, tá bom? 1 hora você consegue repetir com segurança. É uma medicação que também se usa para soluços. Se você já teve um paciente no seu pronto-socorro com soluços, lembrando que soluço tem diversas causas. Lembra que soluço pode ser causado por uremia, por exemplo, por uma insuficiência renal grave. Você não vai simplesmente dar clorpromazina para esse paciente e deixar o rim dele queimar lá, não. Faça exames, investigue se o soluço é por conta de um refluxo, por conta de uma uremia, por conta de uma encefalopatia hepática, de uma encefalopatia urêmica, por conta de um TCE, por exemplo, pode causar soluços também, ou se realmente é um soluço de uma causa X a esclarecer, que não tem sinais de gravidade, você pode sim controlar com a clorpromazina, tá bom? Você pode começar controlando lá com 25 mg, até menos, tá? Isso é uma dose bem alta. Você pode fazer 12,5 mg se você tiver só o comprimido, ou se você tiver gotas, que é o ideal. O ideal, eu gosto bastante de tratar com gotas, ali ao redor de 7 gotas, 8 gotas. Já é uma dose bem legal para você ir testando, se o paciente estiver reduzindo o soluço, ou se vai já parar bruscamente, totalmente, ou se você precisar aumentar a dose. Com gotas ali, clorpromazina gotas, você consegue controlar direitinho a quantidade que você vai dar para o seu paciente, tá bom? Outra situação, clorpromazina também consegue controlar náuseas e vômitos. Você também pode começar a controlar ali de 12,5 mg até 25 mg. Tanto IM, tá? Se o paciente está com vômitos incoercíveis, você tem que fazer uma coisa endovenosa para o paciente ou intramuscular. Então você pode fazer 25 mg ali para o paciente, vai deixar um pouco mais sonolento. Cuidado, que isso pode causar até mesmo broncoaspiração, sonolência, o paciente vomitando muito, tá? Fique atento a isso. Não é a sua primeira opção, claro, para usar como antiemético, mas na situação de refratariedade, na situação que você está ali no meio do nada, sem nenhuma outra opção, você pode considerar a clorpromazina para controlar as náuseas e vômitos incoercíveis, mas lembrando que você tem que ficar atento nesse paciente que ele vai ter sonolência e ele pode vomitar ali enquanto está sonolento, tá bom? Então fique extremamente atento a isso e não coloque o seu paciente em risco, tá? Esse paciente, vamos falar das populações especiais agora, os idosos. É uma medicação que você tem que ficar muito atenta no paciente idoso, porque o paciente idoso, ele é muito sensível à clorpromazina. Ele pode ter um efeito paradoxal, ele pode começar a ficar mais agitado com o uso da clorpromazina, ele pode ter hipotensão grave. O paciente idoso está muito mais propenso a esse efeito alfa-1, ficar muito mais com uma hipotensão muito mais difícil o controle e também com uma sonolência muito mais profunda, tá bom? Então fique atento a isso, paciente idoso, vamos evitar o uso da clorpromazina e vamos para outros antipsicóticos parenterais, tá? Pacientes gestantes, uma medicação da classe C,
tá? A gente só vai usar realmente se não tiver outra opção para essa paciente gestante. Vamos evitar ao máximo, tá? E para paciente lactante também, nós vamos evitar ao máximo. Combinado? Vamos seguir em frente. Como que você vai preparar essa medicação? Olha só. Endovenoso. Vamos fazer? Eu digo que não. Por quê? É uma medicação que ela é preparada sim para ser feita endovenosa também. Mas a gente se expõe a um risco muito maior e, ao meu ver, desproporcional ao risco de fazer essa medicação intramuscular. A gente vai ter, na medicação endovenosa, a gente só vai ter o efeito dela mais rápido. Mas se você está precisando de um controle de agitação ali mais rápido, a clorpromazina não vai ser nem sua primeira opção. Você nem vai chegar a pensar, nossa, esse paciente está agitado, ele precisa de uma clorpromazina. Você vai muitas vezes usar um benzodiazepínico. Você consegue fazer de forma endovenosa com muito mais segurança. Mas a clorpromazina, você se expõe a um risco muito grande de fazer ela de forma endovenosa. Por exemplo, você se expõe a um risco de taquiarritmia grave, torsado Poinz, torção das pontas. O paciente pode evoluir para uma fibrilação ali e evoluir para PCR por conta disso. É desproporcional, gente. É desproporcional. Você pode evoluir com uma hipotensão muito mais severa, muito mais grave, muito mais difícil o controle. Você tem que começar até mesmo droga vasoativa em algumas situações. Então não faz sentido você usar uma via parenteral que não vai trazer mais benefício do que a via intramuscular, tá bom? Então eu não vou chegar a explicar a diluição endovenosa e vamos falar simplesmente do uso intramuscular dela. O seu uso intramuscular, ela deve ser feita sem diluição. Vamos aspirar a medicação diretamente da ampola e já aplicá-la diretamente sem diluição. Tá bom? Não tem necessidade de diluição, ela é feita realmente para ser aplicada dessa forma e vamos aplicar em um grupo muscular profundo, tá bom? Especialmente ali na região de glúteo, tá? Uma dica legal depois que você fizer a clorpromazina intramuscular, seria você fazer o uso dessa medicação, fazer a aplicação dessa medicação e logo depois dela o paciente ficar deitado ali pelo menos uns 30 minutos. Por quê? Tem risco de hipotensão ortostática, por conta daquele efeito que eu falei com vocês. Então, se você fizer e o paciente já levantar, ele pode evoluir com uma hipotensão e ter até uma queda da própria altura. Então, faça no paciente deitado. Normalmente, um paciente está mais agitado, deixa ele deitado. Ele vai ficar sonolento, ele pode até tirar um soninho ali para se acalmar. E você traz mais segurança para o seu paciente, tá bom? A questão dos efeitos colaterais, falei dos efeitos colaterais cardiovasculares, né? As taquiarritmias graves, torsade Poinz. A questão de síndrome extrapiramidal, o paciente pode evoluir com distonias agudas, com acatisia, o paciente com parkinsonismo. Então, é uma medicação que pode trazer esse risco, não é tão grande quanto do haloperidol, por exemplo, mas existe sim essa possibilidade, tá? E a questão do sistema nervoso central, especialmente sonolência, a gente tem que ficar atento a essa possibilidade que sempre vai existir com a clorpromazina pelo seu efeito antistaminérgico lá, muito mais profundo do que outros antipsicóticos como o haloperidol, por exemplo, tá bom? Vamos ficar só atentos a isso. Lembrar que, por exemplo, a hipotensão grave causada pela clorpromazina, que eventualmente pode causar, não tem nenhum antídoto direto. Então você vai conduzir uma hipotensão como uma hipotensão. Vai fazer hidratação nesse paciente, vai hidratá-lo, vai expandi-lo com soro fisiológico e, se for necessário, começar uma norepinefrina ali, uma nora para ele. Evitar o uso da epinefrina por conta do bloqueio alfa-1 que a clorpromazina faz e a epinefrina atua especialmente ali. Então a gente vai buscar o efeito usar especialmente a noradrenalina, tá bom? A prescrição dele é extremamente simples, como eu falei com vocês. A gente vai prescrever a clorpromazina, 25 mg por 2 ml, ou outra opção que vocês tenham aí na sua região. Vamos começar baixo. Aplicar meia ampola, via IM profunda, sem diluição. Agora, é uma prescrição extremamente simples, a gente fez muito mais prescrições complexas aqui no nosso canal, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre o uso da clorpromazina, uma medicação que precisa ser feita com cuidado, mas se feita bem, ela é uma arma muito poderosa, pessoal. Pode mudar o seu plantão daquele plantão agitado com o paciente agressivo para o paciente mais calmo, para o paciente controlado.
Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário, seu curtir e a gente se vê na próxima. Até mais!